Coronel, obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast Agora Vai. Aos nossos seguidores das redes sociais, hoje a gente interagindo aqui no podcast, para que o senhor possa falar um pouquinho da sua vida pública, dos seus projetos, dos seus sonhos, né? Para que as pessoas conheçam o Coronel Aguinaldo Pereira. Eu que agradeço pelo convite, estarmos aqui com a graça de Deus, né, para falar um pouquinho sobre a nossa vida profissional, sobre a nossa carreira, sobre a nossa construção social, até a gente chegar de tenente a coronel, né? Quando você me fala tenente, me sinto tão jovem e remeto ao passado, né? Eu fico grato pelo convite. O senhor teve na Defesa Civil, no ano de 2017, já tive dando uma pesquisada na sua vida. Como foi essa experiência lá? Na superintendência, né? Eu pela minha profissão de bombeiro militar e até pela questão constitucional, cabe aos corpos de bombeiros militares do Brasil as ações de defesa civil. Eu recebi esse convite no ano de 2007 para compor a equipe de trabalho da Defesa Civil do Estado na função de superintendente. À época, então, o secretário Luiz Henrique Daldegan, que era o secretário da SEMA, a Defesa Civil do Estado era uma superintendência da SEMA. E fomos ali para atender esse convite. Ficamos ali quase 3 anos e meio, fazendo um trabalho voltado para a prevenção de desastres, né? Prevenção, preparação e resposta de desastres. Então, foi uma experiência muito gratificante, porque você exerce a função de bombeiro e num outro viés trabalha com a prevenção e de auxílio comunitário, né? O senhor veio, né, a promoção de coronel bombeiro no ano de 2017. Eu também estive olhando o seu Facebook, achei muito bonita a sua história. O senhor contar que no dia da sua promoção, a sua mãe passou por uma cirurgia e logo depois de alguns dias ela veio a falecer. Você teve aquela sensação do dever cumprido? Olha, você não constrói uma carreira profissional de um dia para o outro, né? Então, eu tive uma passagem pelo Exército. A minha formação inicial militar foi no Exército Brasileiro, aqui no Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva do 44º Batalhão de Infantaria, o Batalhão dos Cuiabanos, sediado em Cuiabá. E a minha formação militar começou ali. A minha liderança, né? Esse trabalho de formação do cidadão, do jovem cidadão para o segmento militar. E na sequência eu fiz um concurso em 94 para o Corpo de Bombeiros, e fomos aprovados, e aí começou um outro meio de trabalhar e ajudar as pessoas. O Exército é um braço forte, é uma amiga, uma preparação voltada para a guerra, né? E para a garantia de lei e da ordem. E na corporação do Corpo de Bombeiros é um outro olhar, é um olhar de cuidar, de proteger, de auxiliar. E, acima de tudo, é uma forma de você praticar a caridade e o amor ao próximo, né? Verdade. E você tendo um reconhecimento profissional e podendo fazer tudo isso, não tem nada de mais gratificante. Eu costumo dizer que, assim, eu tenho várias amigas enfermeiras, né? E eu costumo dizer que a enfermagem, ela não é uma profissão, ela é um dom. Um sacerdócio, né? Ela nasce com aquela vontade de cuidar das pessoas. Eu tenho uma amiga enfermeira, e aí ela falou que o sonho dela é ir para o SAMU. Aí ela falou assim: Peluso, eu passei por ali alguns dias e eu vi um acidente e a minha bagagezinha de primeiro socorro estava ali atrás do carro e eu parei. Ela é técnica de enfermagem. Eu parei e eu já fui medir a pressão e tal. E eu me senti tão bem de poder ter salvado a vida, porque o SAMU chegou e eu já tinha socorrido ele. Então ela falou que o sonho dela era do SAMU, ir para o SAMU para salvar vidas. Então, ele se orgulhar, porque nada mais é uma iniciativa, né? Uma pessoa preparada, faz parte da sociedade, e com essa iniciativa própria dela de querer ajudar, esse senso de querer ajudar, que realmente faz a diferença hoje no nosso dia a dia. Então, assim, quando você me pergunta da minha promoção ao posto de coronel, é uma construção. Você sai uma construção de valores, a gente tem a formação inicial. Nossa formação como você disse, de valores voltados para a pátria, do civismo, de ajudar, do compromisso com a sociedade. Então são valores que a gente não pode abrir mão. Quando você, enquanto um bombeiro e um militar, atuando, salvando vidas e participando também desse contexto da sociedade, que é importante você ser útil para as pessoas, surgiu essa vontade, esse desejo de ser candidato a deputado federal desde quando? Bom, na verdade, a política, ela faz parte da nossa sociedade como um todo, né? Ela inicia dentro da nossa própria família, e a partir dessa convivência familiar,
a gente vai crescendo enquanto cidadão, começa a ter a vivência escolar, na escola já começa a perceber o quanto a política é importante para que se garanta um ensino de qualidade, né? A política é importante para reconhecer o valor dos professores, para que tenha uma educação. A sua classe então, também. assim, ela faz parte de todos os segmentos, né? Todos os segmentos. Então, quando você tem essa preocupação, entende que através dela você consegue mudar o que está posto para nós. Então, ao longo da carreira, o militar ele é muito rígido. Então, quando você está no serviço ativo, praticamente você é proibido de manifestar-se politicamente. Então, é uma proibição que, na verdade, a Constituição já autoriza a gente se manifestar. Nós somos cidadãos acima de tudo. O militar, ele vem da sociedade, ele nasce militar, né? O jornalista, ele não sai do meio jornalístico, ele é formado, ele vem como cidadão e se forma jornalista, o médico, das demais categorias profissionais. Então, o militar, ao longo da carreira, ele tem essa restrição realmente, mas nada que é a boa educação, uma ponderação, uma manifestação correta, justa e adequada, você pode estar realmente fazendo, se expressando democraticamente daquilo que é de caráter para o seu segmento. E essa questão da política puxa o meu segmento, que é o Corpo de Bombeiros Militar. Nós temos uma categoria pequena, a nível de estado, mas muito representativa, muito coesa, muito unida, e que pela própria amor à profissão, ela acaba ficando um pouco renegada. Ela fica um pouco ao segundo plano. Dentro do segmento de segurança pública, vamos falar assim, o melhor produto, do meu ponto de vista, aí eu puxo a sardinha para o nosso lado, é a Corporação dos Corpos de Bombeiros. No Brasil todo. Quanto tempo o senhor está eu tenho 30 anos de efetivo serviço. 30 anos de efetivo serviço. Então é uma vida, né? Hoje o senhor está na reserva? Eu fui para a reserva no dia 11 de março deste ano. Foi uma iniciativa, uma decisão particular, depois da publicação do ato do governo que me remeteu à reserva, que fui comunicar à minha esposa, né? Minha esposa agradeceu a Deus, falou: você chegou ao final da carreira, com uma carreira bonita, construída em cima de valores éticos, profissionais e pessoais. Eu procurei sempre exercer uma liderança proativa. A empatia faz parte do meu perfil, eu gosto de ouvir as pessoas, né? Tem até o ditado que diz: a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então eu pratico muito isso na minha vida antes de tomar uma decisão. Então, aqueles militares, meus amigos, de forma geral, que me procuram para algum tipo de conversa, eu procuro ouvir bem e me colocar no lugar do outro, né? E isso na política é muito valoroso, porque você realmente começa a sentir aquilo que as pessoas realmente precisam. Então, quando você vai visitar um bairro para atender uma ocorrência num determinado bairro, você vê a necessidade de uma infraestrutura melhor, de uma segurança pública melhor, de uma saúde melhor. Então, o nosso dia a dia, enquanto profissão da segurança pública, enquanto bombeiro militar, a gente acaba vivenciando essas demandas e essas necessidades. Então, o desejo de ser político, ele não nasceu comigo. O meu desejo... Ele nasce do dia a dia, eu falo assim, do cenário político. Né? Quando eu era muito jovem, lá em 1983, a professora Jaciara, uma professora de português que dava lá na escola José de Mesquita, ela perguntou para a turma assim: qual o seu sonho? O que você quer ser quando crescer? E eu me recordo que eu falei Bombeiro. Que eu queria ser engenheiro agrônomo. Eu falei: quero ser engenheiro agrônomo. Eu mal sabia bem o que fazia um engenheiro agrônomo, mas eu tinha isso comigo. E logo fui fazer o ensino médio na escola técnica, num curso voltado para a área de campo, que era agrimensura. E a partir dali eu fui dando sequência nos meus estudos. E no primeiro vestibular que eu fiz, foi no ano de 1989, e eu ingressei na UFMT para o curso de agronomia. Fiz bons amigos ali, alguns tenho contato até hoje, são professores na UFMT, outros estão a campo trabalhando, alguns não exerceram a profissão, estão em outros segmentos, formaram em um novo curso, mas o que valeu daquilo tudo foi a experiência, a vivência de grandes amigos que eu trago comigo até hoje. Essa experiência de ser policial, de ser um bombeiro, é muito respeitada, né, Coronel? Porque eu me lembro quando eu era criança, a gente ia brincar na rua para falar: lá vem a polícia, todo mundo ficava com medo, né? Aí minha mãe falava: não, a polícia é para defender essa cultura, cidadão, de fato, né? Então, cultura. Então esse respeito já vem, né, de longos anos, a gente esse respeito com a polícia militar, com o bombeiro, salvando vidas. Mas assim, vamos voltar um pouquinho para o lado familiar, pessoal. O senhor é casado, tem quantos filhos? Vou dar esse espaço para que o senhor esteja apresentando a sua vida aos nossos seguidores. Sim. Eu tenho uma esposa que estamos juntos há quase 30 anos, né? Nos conhecemos na cidade de Aragarças, que é a cidade vizinha de Barra do Garça, na divisa Goiás-Mato Grosso, né? Eu, como disse no começo, eu fui oficial do Exército, fui tenente do Exército, na área de infantaria, com muito orgulho. E eu trabalhei com o pai,
da minha esposa no mesmo batalhão. Nos conhecemos assim na vivência da Vila Militar, acabamos nos conhecendo e aí nós começamos um namoro. É um namoro que a princípio a gente era muito jovem, né? Esse é um namorinho que não vai dar em nada, né? E que mas permanece até hoje. Graças a Deus amadureceu, nós ficamos um tempo longe, praticamente 4 anos longe, eu em Cuiabá, ela em Belém. Ela é militar também? Não, ela é enfermeira. Olha. Ela é enfermeira, depois se formou em enfermagem. Então nós ficamos um tempo longe. Eu fui me casar em Belém em 98 e estamos aqui morando em Cuiabá desde 99. Os seus pais são de Santo Antônio do Levegé? A minha esposa, a minha mãe, na verdade, era de Cuiabá e meu pai de Santo Antônio. Então, praticamente, minha família toda, pelo lado paterno, de Santo Antônio do Levegé. Meus padrinhos estão lá, o seu Doca, meu padrinho, está com 100 anos, centenário, seu Doca. A dona Calu está lá também, firme e forte lá na missão. Né? Santo Antônio é considerado uma cidade turística, né? Porque todo mundo gosta de pescar, tem os festivais, o carnaval de lá era muito bom. Era cidade turística, agradável, né? Esse é o papel do político, né? Enquanto um representante, lutar para que essas coisas não morram dentro não só da nossa cidade, mas dentro do nosso estado, a valorização da cultura, né? E eu penso o seguinte, o cenário político hoje, assim, nós estamos aqui, a TV Comunidade de Cuiabá, ela está aberta para que a gente possa mostrar os candidatos, para que eles possam expor a sua vida pública, a sua vida pessoal, para que eles conheçam e na hora de escolher o voto, ele faça o voto com certeza de que aquele vai ser o melhor representante para a nossa cidade, para o nosso estado, né? O que eu pergunto para o senhor hoje? O senhor, enquanto deputado federal, nós temos aí inúmeros deputados que já chegaram lá e a nossa representatividade não é muitas das vezes satisfatória. É aquele asfalto que está lá já há mais de 40 anos, a gente não consegue uma melhoria e a verba tem. Então, assim, o senhor, enquanto deputado federal, o senhor... quais são esses projetos mais focados, o que mais te estimula a chegar lá no Congresso e você colocar ele para atuar? Bom, eu, por ser do segmento da segurança pública, eu não tenho como deixar de trabalhar essas pautas voltadas para a questão da segurança do cidadão, de combate à violência, de corrupção, da impunidade, da injustiça social que se faz. E das pontas onde se começa justamente essa questão da violência, que afeta não só a segurança, como as demais áreas da administração pública, exemplo da saúde, é a educação. Então, nós vamos trabalhar a pauta da segurança pública, mas nós vamos trabalhar muito fortemente a questão da educação. Através da educação você muda. A pessoa muda a si mesmo, muda a sua família, muda um bairro, muda um país. Eu me lembro que quando eu fazia a minha 5ª série, nós tínhamos educação moral e cívica dentro prática do lar, né? Práticas agrícolas, né? Nós cantávamos o hino nacional, a gente tinha um novo conceito, né? Igual você falou, a educação, acho que muda, né? Muda o cenário, muda sim. Né? Nós temos, por exemplo, as escolas militares aqui no estado. A escola militar é centenária no Brasil. E aqui em Mato Grosso nós começamos com a Escola Militar Tiradentes, da Polícia Militar, e hoje já temos 3 escolas militares do Corpo de Bombeiros, uma em Alta Floresta, Rondonópolis e Cuiabá. E houve até, do final do ano passado, 2021 para 2022, nós assumimos a direção da Escola Presidente Médici, que é uma das escolas mais tradicionais aqui de Cuiabá. Sim. Uma das maiores escolas, com mais de 1.600 alunos, e nós estamos lá trabalhando em parceria com a equipe pedagógica da escola, trabalhando também com uma escola militar. Então hoje nós temos ali como exemplo a questão da possibilidade do professor poder trabalhar com segurança, com tranquilidade. Os pais dos alunos estão apoiando totalmente esse trabalho. Nós tínhamos informações ali de uso de droga dentro da escola, de tráfico de droga, violência contra os jovens, de traficante atuando no entorno da escola, que eram problemas ali presentes, e com essa mudança do status de ser uma escola convencional para ser uma escola militar, praticamente grande parte desses problemas foram anulados, né? Já não existem. Lógico que pode pontualmente aparecer alguns problemas, né? Mas assim, do que se existia antes e o depois, a gente só tem a agradecer ao governo do estado, a iniciativa do Comando Geral do Corpo de Bombeiros e a todos que fazem parte desse processo, principalmente os pais que apoiaram essa iniciativa. Sem o apoio dos pais a coisa não aconteceria, né? Eu tenho um amigo que o senhor falou agora da educação e eu lembrei. Ele me falou essa semana, eu falei, ele tem uma parceria com o vereador, e falei para ele, olha, eu preciso no meu bairro 2 quebra-mola, porque os carros vêm e atropelam a criança. Lúcia, nós não temos que colocar quebra-mola em cada rua que você passar, nós temos que educar eles para o trânsito, e eu acho que é bem por aí, né? Exatamente. Você me perguntou da questão de como deputado federal, de que forma que poderia estar atuando, além das pautas, é claro, né?
Nós já escrevemos nossas propostas de trabalho, as pautas vão trabalhar. Não tem como você trabalhar só, como eu disse, segurança, educação, isso é clichê. Então, é necessário. Então, o deputado tem que pensar no Estado como um todo, ele tem que atender as demandas de cada região, de cada município, dentro das suas prioridades. Então, eu vejo assim, que é possível trabalhar as regiões do Estado, usando as lideranças locais e buscando recursos para atender a todo mundo dentro das prioridades. Eu vejo que a educação é uma prioridade, a saúde também é uma prioridade. Nós temos municípios hoje em Mato Grosso que não tem um aparelho de fazer um raio-x, ou fazer uma tomografia. Eu conversava com uma equipe nas minhas visitas, eu falava assim, coronel, como que a gente vai trabalhar a questão da prevenção do câncer de mama? É muito bonito chegar o Outubro Rosa e a gente não ter como fazer esse exame no município. E a gente tem que agendar no município mais próximo, que fica a 280 quilômetros, para você ficar esperando quase um ano para fazer uma mamografia. Então, assim, eu entendo que o Brasil é um país muito rico, muito próspero. O Mato Grosso também é um estado muito próspero. O que falta, de fato, é a gente priorizar as coisas e saber que quem, de fato, merece o atendimento é o cidadão. É a pessoa que está lá na ponta, é o pai de família, é a mãe que tem o seu filho, que adoece, não tem como atender adequadamente. Então, sim, Cuiabá já é difícil, porque a gestão não consegue acompanhar o crescimento das cidades, né? Cuiabá acaba recebendo pacientes de outros municípios, na questão da saúde, principalmente. E a gente entende que o recurso tem que ser muito bem aplicado. Então, o combate à corrupção, o combate ao desperdício é uma pauta que não tem que ser só do deputado, tem que ser de toda a sociedade, né? Com certeza. Voltando novamente à sua profissão. Eu tinha um sonho de ser uma assistente social, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas. Um dia minha mãe falou para mim assim, mas você vai ser assistente social, um dia você não vai conseguir ajudar as pessoas, você vai se frustrar e você vai ficar doente. Aí eu pensei e falei, eu acho que é por aí, mas eu preciso ir para um meio. Aí fui para o jornalismo, querendo ou não, ele envolve a política e você gosta e você faz social, né? Sim. Então, assim, é lógico que a sua profissão é bem mais complicada, você vê pessoas às vezes morrer, ter que socorrer, e deve ter tido muitas frustrações, assim como eu achei que se eu fosse seguir o serviço social eu teria. Qual foi a que mais te marcou na sua profissão? Em termos de sucesso, né? Porque em sucesso a gente costuma não relembrar. Nós tivemos uma grande ocorrência quando eu estava na Defesa Civil do Estado, e a gente gerenciava as operações de combate a incêndio. Quando a grande questão do desastre em Mato Grosso está relacionado à água, ou ao excesso de água, ou à falta de água, né? Então, quando chega nessa época da estiagem, a falta de água traz consigo os riscos e potencializa o risco de incêndios florestais. É o que nós estamos vivenciando a partir desse mês aqui até setembro, outubro. E quando chega a época da chuva, os estragos vêm por conta do excesso de chuva, né? Dificulta acesso, queda de ponte, enchente, alagamento. E teve uma ocorrência que nos marcou bastante, de uma criança que estava precisando de um auxílio médico lá no distrito de Colniza, município de Colniza, numa localidade de Colniza, um distrito mais afastado da sede do município. E essa criança precisava de urgência para ser atendida no hospital de referência mais próximo, Sinop ou Cuiabá. E nós ficamos aqui numa agonia para tentar resolver, porque as condições de chuva não permitiam o pouso de uma aeronave, a pista era muito curta. Então nós fizemos uma operação muito grande junto com o CIOPA Aéreo, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, e o nosso então o Tenente Gledson, era o piloto do avião, conseguiu fazer um pouso muito arriscado lá no distrito e conseguimos trazer essa criança para o atendimento médico e salvamos esse bebê. Então, assim, se não tivesse tido essa ação integrada, com certeza aquela criança teria vindo a óbito. E vi também nas suas redes sociais que você tem uma afinidade com os animais também, né? Tem projetos ou é só porque gosta? Não, nós trabalhamos na questão da busca e salvamento em várias modalidades, né? E uma delas é com o emprego do cão. Então, quando eu estive como comandante regional em Barra do Garças, eu chamei minha equipe de trabalho. Então o tenente Rebouças era o comandante, os tenentes Diniz, Bueno, reuni com a equipe de trabalho, e eu tenho essa metodologia de reunir a equipe. Eu pago a missão, ele fala paga a missão, né? Eu lanço o desafio e depois vai orientando para que o resultado seja alcançado. E eu chamei e falei, nós vamos implantar aqui em Barra do Garças, para atender a região, o nosso serviço de busca e resgate com cães. Eles me olharam assustados, falaram, coronel, nós não temos cachorro, não temos treinamento, não temos canil, não temos nada. Assim, a partir daí está feito o desafio.
Nós vamos primeiramente qualificar as pessoas, vamos trazer um curso para qualificação, a partir da qualificação do nosso pessoal, nós vamos buscar os cães, vamos treinar e construir o canil. Então, esse foi o desafio, nós conseguimos executar esse projeto, de tal sorte que nós temos hoje em Barra do Garças uma referência no Brasil para as operações de busca e resgate com cães. Eu fico muito orgulhoso porque foi um trabalho que começou dentro do meu gabinete, junto com a minha equipe de trabalho, lancei o desafio e eu fiquei muito orgulhoso quando fomos trabalhar em Brumadinho. Mato Grosso foi o estado que atuou por 3 meses em Brumadinho, o estado que mais deu auxílio no Minas Gerais naquela ocorrência de Brumadinho. E o senhor estava lá? Eu designei a equipe, né? Organizei a equipe, então na função que eu estava aqui, eu só ficava na função de organizar e direcionar a equipe para lá. E junto com o comando, junto com o secretário de segurança, autorizaram que pudéssemos ficar lá trabalhando por 3 meses. Foi o estado que mais atuou. E no período mais difícil, porque no início do desastre, as condições são melhores para trabalhar, para você poder localizar uma vítima. À medida que passa o tempo, só uma equipe bem treinada e um cachorro bem adestrado vai ter resultado na operação. E mais recente tivemos em Petrópolis, ajudando o Rio de Janeiro nas operações também. Então eu estive em Barra do Garças encerrando um curso de busca e resgate com cães, onde tinha 7 estados participando. Então aquela semente que nós plantamos lá em 2016 já gerou frutos, né? E estamos espalhando esses frutos para o Brasil. Nós temos equipes hoje na América Latina qualificadas para qualquer tipo de ocorrência de atendimento operacional com uso de cães. Isso me enche de orgulho. Né? Voltando agora, falando novamente sobre as eleições. Certo. Os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, né? E eu costumo ficar assim pensando, por que nós temos as urnas eletrônicas e os Estados Unidos até hoje estão lá no papelzinho e tudo? O senhor acha seguro a respeito dessas nossas urnas? A última eleição ela deu uma atrasadinha porque os hackers estavam todo mundo tentando entrar na plataforma do TRE. Senhor, qual a sua... como é que eu vou dizer para o senhor... o que o senhor pensa a respeito das nossas eleições com as urnas eletrônicas? O senhor acha seguro? Bom, a grande questão é você analisar o que ocorre no mundo todo, né? Quantos países usam um sistema eleitoral semelhante ao nosso, que é com o uso da urna eletrônica? Pouquíssimos, né? Pouquíssimos. Eu acho que a eleição é um momento democrático muito importante para um país e não pode ter dúvida nenhuma sobre esse processo. E a grande questão que eu compartilho com muitos, inclusive com o nosso presidente Jair Bolsonaro, é a questão de você poder fazer a auditoria da apuração dos votos. Aqui na eleição que nós vivenciamos em 2020, houve um bug, né? Apuraram 60% dos votos, quando chegou nos 60% parou e voltou, já estava tudo resolvido. E nós temos relatos de companheiros que foram candidatos que falam que os votos sumiram. Então, assim, inclusive na minha sessão, o meu voto não apareceu, o voto da minha esposa, da minha família, dos meus amigos sumiu. Então, assim, gera uma certa dúvida. E é um processo que não pode ter dúvida alguma. Então, a democracia exige isso. Eu, em particular, eu tenho minhas restrições. Eu não sou contra a urna, porque é uma tecnologia, mas é importante que ela tenha condições que você possa ter a auditoria. A transparência é fundamental nesse processo, não pode ter dúvida alguma. O papel nosso aqui, enquanto jornalista, é levar as pessoas, os candidatos, as suas propostas, e esse é o intuito do nosso podcast. Por aqui vai passar vários candidatos e nós vamos divulgar sobre o perfil do coronel. Geralmente os marqueteiros ganham muito dinheiro na época de eleição. Por quê? Porque eles precisam passar para a sociedade uma imagem do candidato, que ele é o candidato perfeito, ideal. Isso não acontece com o senhor, porque o senhor já disse, o senhor já tem essa afinidade para falar sobre a sua vida, né? Tem uns que precisam ser construídos através das redes. A gente vai aprendendo. Então, assim, os nossos seguidores aí das redes sociais, assim, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para eles de otimismo e por que o senhor quer ser um representante nosso lá no cenário federal. Ok, nós estamos vivendo um ano eleitoral, um ano importantíssimo na vida do nosso país. É importante que as pessoas tenham noção da importância do seu voto. O voto decide a vida de um país inteiro. Então é importante fazer escolhas, analisar corretamente. Existe aquele culto de que as pessoas costumam vender o voto, né? O brasileiro está acostumado a vender o seu voto. Mas isso já está mudando um pouco, né? As pessoas já estão se conscientizando. E a gente tem pressa que essa mudança ocorra, né? Então é importante, assim, nós temos a certeza que Deus está vendo tudo. Deus coloca as pessoas no lugar e no momento que Ele quer.
Eu sou temente a Deus, eu defendo a família, eu sou a favor da vida. Minha carreira toda me dediquei a salvar e cuidar das pessoas. Então essa experiência de viver a vida pública como gestor público, como comandante, como diretor, como chefe e principalmente como líder, é de entender essa dinâmica, entender que as pessoas precisam ser cuidadas realmente, e isso me motiva a buscar um espaço na política. Eu não vou defender especificamente minha categoria, eu amo minha profissão, e tenho grandes amigos na corporação, tenho grandes amigos militares, eu vou defender os interesses dos militares, eu vou defender os interesses da segurança pública como um todo, mas eu vou defender acima de tudo o cidadão. O cidadão. Não, então eu tenho as pautas voltadas para o conservadorismo, Deus, pátria e família. Eu vou apoiar o presidente Bolsonaro nessa sua reeleição. Se for outro presidente eleito, eu vou apoiar do mesmo jeito, porque eu acredito no meu país. Eu preciso que o meu país esteja em condições dignas para as pessoas possam viver bem, viver melhor. Então, o grande desafio que eu tenho é trilhar essa caminhada da pré-campanha e chegar na campanha levando as pautas que eu defendo. Eu tenho os projetos para a questão da agricultura familiar. Eu entendo que a agricultura familiar precisa ser valorizada em nosso estado, é um estado agrícola, mas precisa chegar os créditos, precisa chegar na ponta de quem produz e quem leva as coisas, a comida para o mercado. Então, um país que produz toneladas de grãos e fica muito pouco para o nosso estado em termos de comida. O tomate, a batata, o chuchu, a cenoura, é tudo coisa que vem, na sua grande maioria, importada de outros estados. Então isso onera e acaba ficando muito caro para quem chega aqui. O Mato Grosso é um dos maiores rebanhos do estado, do Brasil. No entanto, uma análise econômica, de macroeconomia, fala que o preço da carne está muito caro, poderia estar mais barato. Mas o que se produz aqui, será que não daria para dar um preço mais justo? Então são análises que dá para trabalhar. Exemplo do combustível que está caro, o gás de cozinha está caro. A pandemia trouxe uma quebra em vários segmentos, comercial, industrial, agora que o país está se reerguendo, agora que o mundo está se reerguendo. Então é importante que as pessoas estejam atentas a isso, ao invés de só no viés político, entender o que está acontecendo, por que nós estamos dessa forma. Então eu tenho as propostas para tentar mudar a sociedade. Eu falo tentar porque é um processo. Você tem que convencer a pessoa, conhecer, para que ela conheça as suas propostas. O que eu tenho para oferecer hoje é o meu trabalho, a minha boa vontade, a minha honestidade, a minha coragem, a minha força, a minha fé para trabalhar em prol da nossa população. O senhor já saiu candidato na última eleição. O senhor acha que teve uma experiência boa, que isso vai ajudar agora nessa sua pré-candidatura a deputado federal? Sim, nós fizemos uma campanha para vereador em Cuiabá. Eu recebi um convite, não partiu de ninguém da corporação, partiu de um grande amigo que eu tenho, que fez esse desafio e falou assim: Coronel, o senhor já reparou que a profissão do senhor é mais benquista no Brasil e quem está no mundo, e vocês não têm nenhum representante na política, e todas as coisas passam pela política. É o que eu falei no começo da minha fala, que nós somos praticamente proibidos de falar de política, mas a grande parte das nossas legislações passa na Assembleia. Né? A questão do nosso estatuto militar passa pela Assembleia e quem vota são os deputados. Plano de carreira, estrutura organizacional. Mais recentemente tivemos uma discussão na Assembleia em relação ao Código de Ética. Tudo depende de projetos então políticos. Tudo passa pela política e nós ficamos à margem, as pessoas decidindo coisas pelo nosso segmento. Dependendo de outras pessoas. E aí você é proibido de falar sobre política e sofrendo as consequências dela. Então quem não fala sobre política hoje, na frente vai ser proibido de falar. Então, como eu disse, com a educação, com respeito, com ponderação, nós temos que falar, porque a política está presente nos nossos meios. Então, quando você me fala da campanha para vereador, foi uma campanha de 30 dias, uma campanha propositiva, com pautas reais. Assim como eu estou fazendo para essa campanha, eu me dedico a estudar as políticas públicas, tanto a nível federal, estadual e municipal, para entender todo esse contexto, para fazer as propostas reais, aquilo que pode ser executado realmente. Então, ficamos com o primeiro suplente pelo PSL à época. Nós não ganhamos a eleição, mas ganhamos muito. Ganhamos amigos, ganhamos experiência, ganhamos vivência e ganhamos um aprendizado muito importante de entender como que é a dinâmica de uma eleição para vereador, que é uma eleição muito difícil, muito disputada. Tivemos quase 800 candidatos em Cuiabá. Uma eleição que só tinha apenas 25 vagas. Algo semelhante vai acontecer agora com a eleição para deputado. São 25 vagas também, 25 a 26 vagas, e nós temos aí em torno de 400 candidatos disputando uma vaga. Essas vagas, né?
Então se assemelha muito a uma campanha para vereador. Então o deputado vai ter que correr bastante na pré-campanha, durante a campanha, e é um sistema muito desigual. Eu falo que é desigual porque quem está com a estrutura de trabalho já é um deputado de mandato e já tem uma estrutura para ele poder trabalhar. Não existe recurso para pré-campanha, nós temos que tirar do bolso, né? Às vezes você deixa de almoçar para poder jantar, para poder chegar no município mais distante, chegar onde tem o voto, onde está o cidadão, e você levar suas pautas, os seus ideais e tentar conquistar. O voto tem que ser conquistado. E nós estamos trabalhando para isso. Esse é o papel nosso aqui na TV Comunitária de Cuiabá, levar o nome do candidato, as suas propostas, para que você, eleitor, esteja avaliando nessas próximas eleições qual será o seu melhor representante. Agradeço muito a sua participação aqui no nosso podcast Agora Vai, Coronel. Eu que agradeço. Eu quero dizer que eu sou cuiabano, né? Cuiabano de chapa e cruz, cuiabano de pé rachado, minha família toda de Cuiabá. Eu me sinto muito orgulho de estar aqui e de ser um pré-candidato que vai representar não só a Baixada Cuiabana, mas o Estado como um todo. O deputado tem que trabalhar pelo Estado, pelo crescimento e pelo desenvolvimento do seu Estado, não só para o município, não só para uma região apenas. Eu tenho um vínculo muito grande com a região do Araguaia, onde eu trabalhei, onde eu comandei, a região que eu conheci minha esposa, é a região que eu vivi. Então, assim, eu não tenho como falar que você vai trabalhar por Cuiabá, pelo Araguaia, pelo Nortão, pelo Médio Norte, pela região Oeste. Nós temos a obrigação de dever de legislar como deputado, fiscalizar o executivo e, acima de tudo, trabalhar para que nós tenhamos aqui um Estado mais próspero, mais digno, para que todos possam viver bem realmente. Esse é o meu compromisso. É isso aí. Para você, seguidor da TV Comunitária de Cuiabá, nossa entrevista aqui com o Coronel Aguinaldo Pereira, né? É isso aí. Chegamos ao final de mais uma entrevista do nosso podcast Agora Vai. Até a próxima.